Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segundou. E hoje a gente vai entrar num tema que muita gente tem dúvida, tem muita gente que faz aí confusão, e eu trouxe um arquiteto que tem grande expertise na área de shopping center para exatamente a gente desvendar os tipos e os modelos de shopping centers, né? Nós vemos muitas linguagens. E o meu convidado de hoje é o Ricardo Braga. Obrigado, Ricardo, por você estar aqui comigo. A gente vai discutir aqui, eu acho que você já tem projeto, na verdade, todos esses tipos de malls e de shoppings aí você já desenvolveu projetos e a ideia de hoje é a gente desmistificar um pouco esses tipos e os formatos do shopping. E aí queria que você pudesse se apresentar um pouco para quem ainda não te conhece, antes da gente entrar aqui na temática do tema de hoje. Luiz, é um prazer, pela segunda vez eu estar aqui, sinal que o bate-papo foi bom. Eu faço parte da RI Arquitetura, juntamente com a minha sócia, a Inês. A gente está há mais de 35 anos no mercado e a gente tem feito, ultimamente, muito a área comercial e corporativa. Isso eu acho que é uma mola do nosso escritório. E que nos tem rendido aí um pouco, até um estudo mais aprofundado dessa área comercial. A gente não só faz muita loja, né? E a loja propriamente dita, a gente tem algumas marcas, inclusive, que a gente é exclusivo, que a gente desenvolve e implanta essas lojas, como também essa diversidade de malls que a gente está vendo aí em Fortaleza, e agora estamos desbravando o interior. Então é uma característica, até porque Fortaleza cresceu muito, a gente também está indo para a periferia, mas também agora o interior. Os malls, eles estão realmente assim, um instrumento, né? É um empreendimento que traz muito progresso para o interior. Ricardo, e como é que está a sua visão no mercado de Fortaleza, da região metropolitana? Você acha que ainda cabe mais malls? Ele já está saturado? Existem ainda algum tipo ou formato que não está sendo explorado? Qual que seria a sua opinião sobre o mercado de shoppings e de malls aqui na cidade? Eu acho que tanto a área comercial, de lojas, eu vou falar aqui de alguns empreendimentos como supermercado, farmácia, academia, que a gente tem visto muito isso, cabe. Como também os malls. Mas eu acho que a gente tem que fazer algumas análises que nos dê subsídio até para a gente comprovar isso através de números, né? Que eu acho que é o que o empreendedor quer. E aí a gente tem que ser bastante responsável na escolha desses vazios, dessa análise que a gente tem que ver, a gente realmente olhar o mapa, a gente entender que existe a necessidade daquele empreendimento, daquele equipamento lá no local, como também as lojas. Eu acho que sempre cabe, mas dentro agora, eu acho que agora nós estamos entrando num momento que a gente necessita também um pouco de cautela, até para que não haja um canibalismo dos empreendimentos, né? Porque montar empreendimento um vizinho ao outro, isso vai dar problema lá na frente, eu não tenho dúvida. Então eu acho que cabe, mas agora dentro de uma ótica mais responsável, que a gente analise muito bem isso, entendeu? E quando um empreendedor contrata o teu escritório para fazer um estudo e tudo, o que contempla assim, o trabalho do estudo de vocês? Vocês vão um pouco mais profundo nesse processo, só para com Ficar certeza claro, tem né? empreendedores aí que estão nos assistindo, né? E para eles entenderem qual o tipo de consultoria que você fornece quando existe um terreno para que tenha uma pretensão de desenvolver alguma coisa. A gente tem diversos tipos de cliente. Às vezes tem um cliente que chega que não tem a menor experiência e, nesse caso, a gente entra para dar esse suporte, essa visão, né, de implantação e escolha da tipologia de empreendimento. Isso a gente faz. E a gente tem todo o cuidado, assim, até a curadoria de marcas
de tipologias de loja, a gente tenta dar e tenta inclusive trazer algumas lojas, marcas que a gente conhece para o empreendimento. A gente auxilia um pouco isso, já que a gente trabalha com algumas marcas. Existe aquele que já constrói, que aí a gente é bem interessante, que a gente consegue dialogar e trocar ideia, e até frente à experiência dele, não só de uso, né, dos problemas que o empreendimento, de outros empreendimentos que ele já está vivenciando tem, e a gente tenta corrigir ou tenta propor outras alternativas, como também ele já, como ele é uma pessoa já de experiência, ele tem números na cabeça em termos de investimento e retorno. Isso é muito bom porque a gente consegue dialogar e consegue também propor outras alternativas. É interessante. E existe aquele também que vem do corretor. O corretor às vezes já vem com a ideia formada, mas na maioria das vezes a gente tenta chegar a um consenso, porque às vezes quem está só no lado comercial e não sabe do lado técnico e legal, às vezes tem um pouco assim, essa visão um pouco distorcida de algumas coisas. Então a gente tenta, com o auxílio dele também, que é muito importante, quem está no final da cadeia, né? Quem traz inclusive a locação para o empreendimento é importante. Então a gente tenta, com isso aí, o proprietário fazer essa triangulação para tornar aquele empreendimento mais sustentável, né, e de sucesso. E, cara, assim, ainda sem chegar nas tipologias, né, ainda na parte da teoria, chegou o terreno aqui e digamos que seja um empreendedor que ainda não tem experiência, como você falou, ou até o que tem a experiência, né? Então tem o terreno e aí ele diz lá, eu quero fazer um shopping ou um mall. Como é que é o processo até da definição da tipologia? Se você vai fazer um open mall, se vai fazer um shopping vertical, enfim, um shopping fechado, como é que você, de certa forma, faz esse direcionamento? É muito mais no expertise? Você solicita algum tipo de pesquisa de mercado? Como é que funciona assim, o fluxo ideal para a definição dessa tipologia do empreendimento? Quando a gente está trabalhando vamos dizer, numa localização e que já tem outros empreendimentos, essa pesquisa a gente não costuma pedir. Às vezes o próprio lojista que vamos dizer, se candidata para aquele shopping, ele já praticamente, vamos dizer, viabiliza o empreendimento. Nos empreendimentos em que a gente está colocando numa localização em que a gente tem dúvida, a gente abre para pesquisa. Eu não tenho dúvida, esse aí é o melhor caminho a pesquisa apontar. Apesar de que a gente teve alguns exemplos em que a pesquisa apontou, por exemplo, não ter determinados tipos de equipamento e que na prática foi o contrário. Isso é uma coisa, mas assim, a gente tem que ser coerente e respeitar também uma pesquisa. Eu costumo pedir a pesquisa. Mas assim, eu gosto também, hoje de manhã mesmo a gente estava numa reunião em que estava o corretor, estava o proprietário, estava a construtora e estava a gente. É muito interessante quando a gente está formatando com o corretor, porque eu respeito muito a figura do corretor. É como eu estava lhe dizendo, ele está no final da cadeia, ele é quem é o responsável de trazer, ele é quem faz as promessas para as grandes marcas. Então a gente tem que escutar o que é que o mercado reivindica do empreendimento. Eu tenho a gente assim, no escritório a gente tem uma linha de propor as tipologias de malls, do que a gente acredita quando ele é mais popular, quando ele usa de alguns materiais ou de uso a implantação de praças de alimentação. Mas assim, eu costumo também fazer uma triangulação, até porque eu preciso entender do proprietário o nível de
vamos dizer, do ticket vamos dizer, de investimento que ele está querendo investir no local. Mas assim, eu diria que 90% dos casos a gente tem que ouvir o mercado, tem que ouvir pesquisa, e é importante a nossa opinião? E eu acho assim, a gente já tem alguma experiência para tentar, inclusive, ver o que é que a gente está vendo de errado, né? O que a gente quer propor e o que é que o mercado se contrapõe, às vezes até uma opinião nossa. Ricardo, eu que sou especialista em imóvel comercial e tenho pego muitas vezes até projetos já em andamento e que estão com problema na comercialização. Eu me deparo às vezes quando pego, inclusive arquitetos que não têm essa expertise no mercado de comercial, às vezes tem muito mais nome no mercado residencial, por exemplo, mas não tem essa expertise no comercial. E agora mesmo eu estou analisando um projeto que me passaram que está com problemas de comercialização e tudo, e quando eu fui ver a planta, estava super mal feita. Inclusive, estou com a rede de academias que se interessou no local, e o feedback dele próprio falou para mim, falou: Luiz, o local me interessa, mas o produto tem que ser totalmente diferente, né? Eles estão abertos a mudar, porque não é pegar um retângulo e dividir em 40 partes iguais e fazer várias lojas, né? Então, queria que você pudesse falar um pouco de como é que é também essa parte interna do desenvolvimento, que não é só pegar um retângulo e dividir em partes iguais, né? Como é que funciona esse processo? E isso é uma coisa, inclusive, que o nosso escritório, até da pergunta um pouco anterior que você falou, quando a gente pega um projeto para analisar, a gente analisa a parte legal. Isso é muito importante, e como o nosso escritório também trabalha muito com legalização, é muito importante que a gente pense em algo que possa realmente ser feito. E a gente está aqui em maio, começa um novo plano diretor, né? Já vai iniciar toda a análise, agora vai ser sobre essa nova ótica, e alguns terrenos em Fortaleza vão ter problemas, porque entraram em algumas zonas, então, e às vezes os empresários que têm terrenos ainda não se deram conta, muitos foram ao nosso escritório e a gente conseguiu, assim, até entender o problema que eles poderiam ter nesse novo plano. Então, quando a gente pega um empreendimento desse para projetar, a gente analisa essa parte legal, analisa a questão da sustentabilidade desse empreendimento, a gente faz conta, a gente senta com alguém de mercado, como eu falei aqui, com o corretor, tenta ver o que é que vai ser construído e o que é que vai ter de retorno. Isso é muito importante, aí responde um pouco essa sua pergunta, não é sair dividindo, porque dividir é muito fácil. Agora, você dizer que aquela divisão ela é sustentável e ela está criando uma ambiência, tem toda uma lógica de uma experiência diferente, de divisão de espaço, de acessos. Isso aí que é onde está a arte, né, do negócio. E a gente juntar também com a questão da sustentabilidade técnica, que eu acho também que é um outro ponto que na maioria dos malls que a gente faz, a verba não é muito alta. Então a gente tenta equalizar um pouco isso, porque quanto mais se gasta, se o empreendimento ficar muito caro, não vai pagar o que ele vai arrecadar de aluguel. Então essa conta aí, ela também tem que ser muito cuidadosa, né? E a gente tentar escolher processos construtivos, materiais, que realmente o cara no final do empreendimento ele tem um retorno. É o que todo mundo busca, né? Uhum. Porque é exatamente isso, né? Tem muita gente que não entende, aí pega, divide e não entende que existe todo um contexto, a temática dos setores, o mix, né? Que você precisa pensar nisso no projeto, porque senão você vai ter dificuldade na comercialização depois. E uma outra coisa que a gente leva muito em conta é um trabalho de observação, vamos dizer, na localização onde você quer implantar, é a questão de tráfego, entrada, saída, estacionamento. A gente tem uma preocupação muito grande com isso,
Porque a gente sabe que, por exemplo, um estacionamento mal dividido, estacionamento que ele traz um problema grande de tráfego, é um problema grande para o uso do empreendimento, né? Então, entradas, saídas, carga, descarga, isso é sempre problemático. A gente sabe que um empreendimento desse, ele muda uma vizinhança inteira, né? Uhum. E é por isso que hoje se pede muito os estudos de impacto de vizinhança e os RIST para esse tipo de equipamento, porque realmente ele traz vamos dizer, ele muda muito a cara do bairro, né? Muitas vezes, você comentou aí de cidades do interior, eu conheço várias cidades que foi feita uma instalação de um projeto desse comercial que mudou totalmente a característica e o fluxo de crescimento da cidade, né? Então, o potencial que um empreendimento desse também transforma a região, né? E, Ricardo, já entrando aqui um pouco nas tipologias, eu vou passar aqui na tela alguns tipos de malls, eu queria que você pudesse explanar um pouco Tá bom. na parte mais técnica do assunto, para quem ainda não conhece os tipos. A ideia hoje é que a gente desbrave aí esse cenário, né? E aí, começando, deixa eu ver se a produção já libera a tela aqui para mim. Eu coloquei como um primeiro, e aí sempre eu tentei trazer algum shopping local para que a visualização aqui em Fortaleza fique melhor, né? E esse aqui é um shopping tradicional, né? Então, o próprio Iguatemi, que é um ambiente climatizado, totalmente coberto, fechado, âncoras de grande porte, uma praça de alimentação centralizada em multipisos, alto fluxo e mix completo de categorias. Então, eu queria que você pudesse explanar um pouco sobre esse tipo de empreendimento, né? O que é que caracteriza ele? Assim, Fortaleza eu acho que tem 2 grandes shoppings. Então, assim, mas o primeiro aí que você está falando, o Iguatemi, que a localização dele, ele foi eu diria, um equipamento que trouxe toda uma alavancagem de crescimento para a cidade daquele lado de lá, né? Onde tinha o antigo centro de convenções e agora o centro de eventos, a Unifor. O Iguatemi hoje ele é quase um centro, tudo passa por ali, né? E o Iguatemi, a grande característica dele, por ser um shopping fechado, e eu acho que a ABL dele passa dos 60 mil metros, me parece, sei bem aqui de cabeça, mas é um número, por isso que ele é um shopping, né? Eu acho que é um grande shopping, ele e o Rio Mar. O Rio Mar ainda tem uma característica, porque ele traz um prédio comercial atrelado a ele, que traz toda também uma movimentação diferente. Mas os shoppings ele tem uma característica também de condomínio, que torna mais caro, porque ele tem toda uma climatização, fundo promocional, tem toda uma dinâmica diferente e praça de alimentação. E é interessante também, eu acho que tanto o Iguatemi quanto o Rio Mar, ele têm uma espécie de um boulevard, que foi uma inovação um pouco que trouxeram de área gastronômica, né? Então, dentro de um próprio shopping, você tem aquele lifestyle, como eles chamam, né? Que é um boulevard de gastronomia e tudo. E o Rio Mar tem 2, assim. O Iguatemi, ali na área nova, também tem vários restaurantes, inclusive praça de alimentação e restaurante. É bem interessante. Então, assim, eu acho que a grande característica desses shoppings é o tamanho dele, que ele tem um ABL bem superior a qualquer shopping. Como ele é climatizado, vamos dizer, o condomínio dele também é bem mais caro, né? Porque nos malls você não tem isso. E o estacionamento, que eu também acho que é o grande negócio também dos shoppings, né? Hoje eu acho que, se duvidar, acho que a grande renda dos shopping centers são os estacionamentos. E eu ia comentar um pouco mais à frente, mas você começou a falar aí da questão dos boulevards e tudo. Exatamente que o shopping ele é uma coisa viva, né? Ele não é só aquelas paredes e
e é algo que não se muda. E a gente tem no próprio Iguatemi, que é um shopping mais antigo, você vai vendo ao longo do tempo toda a transformação, porque o público muda, né? Antes os shoppings fechados eles eram muito mais de lojas, aquela coisa da compra e a pessoa ia para lá fazer as compras e pronto. Hoje em dia está cada vez mais tendo a situação do serviço, então muitos deles têm academias, boliche, então tem muitas atividades para essa pessoa fazer de lazer. E também a situação dos restaurantes, como você comentou, né? Não fica hoje muito mais restrito naquela situação da praça com fast food. Hoje você tem a praça tradicional com aquelas lojas, mas você também tem as áreas, muitas vezes com boulevards, outras não sendo boulevard, mas que você vai ter grandes restaurantes, que acaba sendo também tem mudado muito isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da vida que é o shopping, né? Dessa transformação que ele tem, né? Pois é, hoje a palavra experiência é tudo, né? Essa expansão que o Iguatemi fez, você observa até o sistema construtivo dele é diferente, ele é todo na madeira. Então, ele dá uma outra, vamos dizer, ambiência. Ele é muito diferente, né? Uhum. É todo em madeira, inclusive essa madeira veio de fora, uma madeira diferenciada, muito jardim, área para mesas ali, você tem uma área de um café, brinquedos, ou quando não, os grandes eventos vão para lá, né, de Natal e Dia das Crianças. Então ele realmente ele traz essa coisa toda. E o Iguatemi é engraçado, porque eu acho que ele tem 4 expansões, 3 ou 4 expansões. Cada expansão a gente percebe que existe uma espécie de um portal. A gente sabe que determinados Mudou, né? pessoas às vezes frequentam mais certas áreas ali do Iguatemi do que, assim, não se misturam muito. É interessante, sim. Parece que cada um se identifica com determinada área. Uhum. E isso eu acho que é bem interessante, né? Você observar. Já no Rio Mar, eu acho que você não tem muito isso. Como foi um shopping que foi feito de uma vez, né? Você não percebe essa segmentação. Eu acho que o Rio Mar, nesse ponto aí, ele é mais democrático, até na forma de você chegar de carro nele. Uhum. Porque eu posso chegar onde eu quero, né? Eu posso parar o carro e pegar uma escada rolante e ir direto à loja que eu... sem estar podendo fazer grandes percursos. Já no Iguatemi não acontece bem isso, né? Porque ele tem estacionamento externo, estacionamento interno. Ali no Rio Mar você não tem muito essa opção. Mas assim, são shoppings muito interessantes em termos de espaço, né? E acho assim que a arquitetura também propicia eu acho assim, vamos dizer, a tipologia em que foi pensado o projeto, acho bastante interessante. Isso que você comentou da segmentação dentro de um shopping, uma coisa e onde eu vejo que isso é bem real mesmo, eu trago, não é aqui em Fortaleza, mas é o shopping da Bahia, que era o antigo Iguatemi lá de Salvador, que ele tem muito isso, né? Inclusive na definição da composição das lojas que estão em cada um dos 3 pavimentos. Tipo, o pavimento térreo, ele é mais destinado para o público C, e aí você vê as lojas, o tipo de formato, uma forma. Você vai para o segundo pavimento, já trabalha um pouco o público B, e o terceiro pavimento já é o público A. Então você consegue, dentro do mesmo empreendimento, você ter essas divisões. Uma coisa... Mas, Luiz, uma coisa interessante é que shoppings também, alguns shoppings estão fazendo que a cultura, isso é uma coisa até que eu não falei, mas assim, a gente quando vai pensar num empreendimento, a gente pensa muito na identidade local, no público, nos costumes. E quem percebeu muito isso foram os shoppings como o Jockey e o próprio Norte Shopping, que criaram uma espécie de uma
uma área externa, uma espécie de um boulevard de restaurantes. Porque o cearense, ele tem essa cultura da varanda, né? Então, eles perceberam isso e eu acho que isso aí foi uma sacada bem interessante, porque eu acho que trouxe uma movimentação grande para uma área externa, né? Sim. E eu acho que isso aí foi eu acho que, por exemplo, desses últimos anos aí, é um grande diferencial que esses dois shoppings aí trouxeram. O Norte Shopping mesmo, eles até intitularam de quintal, né? Deu uma mudada totalmente, inclusive em outras operações que estavam lá, eu converso com lojistas, eles falaram que é uma transformação, é aquilo que você tem que estar muito antenado com o que está acontecendo no mercado e você está podendo trabalhar com isso. E aí você estava falando um pouco dos tamanhos, eu até trouxe aqui a tabela oficial da Abrace, que ela intitula os shoppings pelos tamanhos, aonde os shoppings pequenos são os shoppings que têm até 19.999 metros, os médios de 20.000 a 29.999, o regional de 30 a 59.999 e os mega shops acima de 60 mil metros quadrados de ABL. Então essa é a divisão aí que a Abrace utiliza. Então depois do tradicional a gente vem para vindo aqui agora para o Open Mall e o Strip Mall, né? Então eu peguei até um exemplo que é um projeto que faz parte da minha gestão comercial e que você não é o autor do projeto, mas entrou com várias contribuições depois que o projeto já estava feito, que é o Harmony, né? Mas o Open Mall e o Strip Mall é um corredor comercial a céu aberto, sem climatização central, o acesso direto das lojas para o exterior, foco na conveniência e mix de vizinhança, uma escala menor, áreas de conveniência ao ar livre. Inclusive é o que mais está em evidência aqui em Fortaleza, a maioria desses novos projetos estão sendo exatamente o Open Mall e o Strip Mall. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa tipologia. Esse mall aí, esse Strip Mall, né? A gente entrou nesse projeto. Eu até, assim, é uma coisa que eu costumo sempre fazer no escritório. Quando a gente pega um projeto, esse projeto aí vamos dizer, o embrião dele é do Mário Rock. E é uma coisa que eu sempre tenho cuidado, toda vida que a gente pega um trabalho. Conversei com o Mário e tudo, e o Mário disse que eu poderia continuar o trabalho, até porque ele não estava sem tempo e tudo. Então a gente assumiu o trabalho, a gente fez algumas mudanças, principalmente aí eu diria nas fachadas e no nível, porque ele era muito enterrado, então a gente puxou como pôde, porque senão também a movimentação de terra ia ser muito grande. Pensamos em toda a divisão, né, interna dele e um grande projeto também que a gente trabalha aí, que é o Mercadão, foi, vamos dizer, a grande âncora aí desse negócio e que, vamos dizer, com a implantação da âncora, também trouxe toda uma transformação na área de retaguarda desse mall. Então, toda a área de doca e chegada de serviço, a gente pensou nessa grande modificação. Eu acho que isso aí foi uma das coisas que a gente mexeu muito na área de estacionamento. E eu acho que trouxe toda uma dinâmica diferente para o shopping. Essa fachada é uma fachada também bem interessante, porque ela é, eu diria, bem racional, em que a gente trouxe a coberta para como se fosse ela passasse e fizesse a própria marquise. Isso é uma coisa que eu até, depois que a gente pensou nisso aí, está replicando isso em outros projetos, porque evita aquela história da marquise. Uhum. A própria coberta é a marquise, entendeu? Sim. Isso eu acho que é uma sacada interessante e que dá todo um porte aí diferente. E a fachada aí, se você observar, quem passar por lá, a gente fez uma divisão das lojas menores e lojas maiores, né? Tem toda uma lógica aí de sinalização.
juntamente com um projeto que houve também específico para isso. Então, assim, o projeto eu acho que ele é um sucesso, até porque ele já nasceu praticamente todo ocupado, né? Ele hoje, inclusive, já se pensa numa ampliação e numa climatização da área de praça de alimentação. Assim, eu fico muito feliz em olhar esse projeto, até porque muitas pessoas comentam com a gente, né, a visibilidade que ele tem e vamos dizer, a dinâmica ali daquele lado ali da Caucaia, que foi mudada completamente, inclusive até o trânsito, porque foi aberto recentemente um acesso assim, que também facilitou bastante aí ao acesso do shopping. Mas eu acho ele, dentro dessa questão de strip mall, eu acho que ele traduz muito ao que você está dizendo, porque ele tem a facilidade de parar, né, o acesso direto das lojas. Acho que o cearense gosta muito disso, da facilidade de entrar, de sair. E quem não gosta, né? Mas eu acho que o cearense ele se acostumou muito com isso. E eu acho que esse aqui foi um grande presente para Caucaia. E o que é que conceitua, assim, Calino, agora na tipologia mesmo, né? Do strip mall e o open mall? O que é que a pessoa bateu o olho, que está nos assistindo hoje, não conhece ainda, ele vê e fala, não, isso aqui é um strip mall. O que é que Rapaz, é a conceituação? eu acho que há vamos dizer, são quase semelhantes. E há quem diga também, tem o open mall e o strip mall, né? E o strip mall também se confunde muito, porque o street mall também é o strip mall. Uhum. Eu acho que é muito parecido. É muito parecido. O open mall é que eu acho que ele traz um pouco dessa coisa da área de convivência, o open mall. Já o strip mall, eu acho que é ele muito mais assim, comércio. Ele não diversifica essa questão da convivência. O open mall ele traz essa coisa da praça de alimentação, da área de convivência, né, de algo kids, de evento, um espaço para evento. Então acho que o open mall é muito mais focado nessa linha, sabe? E o strip mais a de pessoa loja, que né? consegue parar o carro na frente de cada uma das lojas, né? Então, trazendo exatamente. aqui uma comparação para o open mall, a gente poderia, para quem está nos assistindo, falar do Jardins Open Mall, que ele é um shopping aberto, mas que não necessariamente os carros param em frente das lojas, né? Você tem toda aquela parte interna que você vai e caminha. E o strip mall, como o Harmony, você vai vendo pela própria imagem que você consegue parar o carro na frente das lojas. Mas ali, né? hoje os Jardins ali, eu acho que ele tem uma característica também muito mais desse lifestyle, como eles estão falando. Sim. Que é um boulevard onde você tem, né, um grande jardim que você caminha. É toda essa ambiência, essa experiência, o verde ali presente ali dentro. Eu já acho que hoje os Jardins, ele nem é muito mais um open mall, ele é muito mais um lifestyle. Desse aí que traz toda essa ambiente. Ele começou como open mall e se transformou num shopping nesse tipo de formato, mas indo pro lifestyle, né? De gastronomia, né, de entretenimento, é muito mais isso. E quando é que você recomenda, por exemplo, num terreno fazer um strip mall ou um open mall ou às vezes um shopping desse de gastronomia voltado exatamente para um tipo? Quando é que você acha que cabe cada um deles? Eu acho que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar localização, tem que analisar vizinhança, a renda de quem está perto, fluxo, acessos. A gente tem que analisar uma série de coisas, certo? Até porque a gente volta a falar, a gente tem que fazer conta. A gente tem que entender que nem sempre o que a gente quer, às vezes, traz o retorno que a gente imagina. Então eu acho que cada caso a gente tem que sentar, conversar. Agora mesmo nós estamos fazendo um shopping ali pela Vajota. Eu diria, é uma espécie de um lifestyle, porque ele tem mais a área de alimentação e que a gente está fazendo conta. Para saber se as operações vão pagar o que está se
o que se vai gastar. Tá entendendo? Então, eu acho que assim, é precipitado da minha parte eu estar dizendo como fazer e onde fazer. Eu acho que a gente tem que analisar. Tem uma série eu diria, tem um checklist aqui de coisas que a gente tem que ver ponto a ponto, aí essa conta fechar no final. E aí vindo para mais um agora, né? Então a gente vai exatamente para o lifestyle, que é a imagem inclusive aí é dos jardins. É, do jardim. Então experiência premium ao ar livre, com arquitetura de rua, um mix curado com moda, gastronomia, serviços, ambientação e paisagismo é um grande diferencial É o grande desse tipo diferencial. de empreendimento. E o público-alvo voltado mais para alta renda, o foco na permanência, né? Não é a pessoa que está indo aí para Só comprar, só né? para fazer compras, né? Ela vai aí para ter exatamente uma experiência, um momento. Você tem outro ali pela Dom Luiz, ali também, é um mall que eu diria com muito com essa característica aí, né, do lifestyle, que você tem um boulevard com muita planta, um paisagismo com fonte, né, com água, é muito agradável. Você parece até que você sai da rua e está em outro espaço. Ele transporta aí para outro espaço. É bem interessante, mas são, vamos dizer, equipamentos também com custo alto, né? Não só de manutenção, mas também de implantação. Aparentemente não é uma coisa... Você diz, mas é só plantas. Não o paisagismo ele tem que ter uma curadoria diferenciada, né? Ele tem que ser uma coisa bem escolhida, o mobiliário dele tem que ser assim, tem que ter um projeto, né? Tem que ter um projeto diferenciado. E por isso que ele é voltado para alta renda, né? Porque você vai ter um custo de manutenção mais alto, uma curadoria, enfim. Então precisaria ser mesmo nesse formato. E aí indo do lifestyle a gente vem para o Power Center. Eu não consegui pensar em nenhum empreendimento aqui em Fortaleza que seja caracterizado como um Power Center, né? Que ele é um empreendimento, ele é parecido com o Open Mall, né? o Street Mall, mas ele é dominado por âncoras de grande porte, categorias especializadas, né? Material de construção, eletrônico, PET, amplo estacionamento frontal, acesso fácil de carro e poucos serviços de lazer e alimentação. Eu acho até, viu, Luiz, que a gente tem assim alguma coisa semelhante a isso ali pela Osh Soares. Você tem um empreendimento onde você tem duas grandes âncoras ali, próximo às Tapioqueiras. Sim. Então ali eu acho até que para esse tipo aí, e alguns atacarejos também, tem incorporado muito, às vezes, pequenos malls, galerias, né? Dentro desses... Eu acho até que isso aí lembra um pouco isso, mas assim, eu acho que aqui, pelo menos o que está me vindo à cabeça, a gente também implantou um ali do lado do Rio Mar Kennedy, que lembra muito isso também, que você tem uma grande rede de atacadista, juntamente com alguns outros serviços, uma pet shop e outros comércios menores, sabe? Então, acho que para esse tipo aí, Fortaleza realmente não é bem servida disso aí, não. E quando é que você acha que cabe? Primeiro, óbvio que o terreno tem que ser um terreno muito grande. Tem que ser um big terreno, né? Tem que ser um grande terreno. E assim, aonde que você acha assim, que cabe? Num local que seja mais... que o terreno é mais barato e, de certa forma, vai ser um pouco mais distante? Onde que você acha que assim, é um pouco da aplicabilidade desse tipo de empreendimento aqui para a nossa realidade? Eu acho que a gente teria que estar próximo a uma BR, uma rodovia. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu vejo. Em São Paulo você vê muito isso, né? Grandes empreendimentos. A gente está fazendo um agora, mas que ele é um mall, mas com características também de shopping, porque tem galerias, que é o Big Mall ali na Coronel Carvalho. Então, ele traz grandes lojas, traz pequenas lojas, ele faz um misto. Você tem uma área, uma loja de um drive. Então, ele traz um pouco dessa característica, mas assim, não acho que seja isso.
O Power Center, para mim, ele tem que ter, como você está dizendo, aí, grandes lojas. E assim, o que eu mais vejo aqui parecido é esse aí, Sim. da Wall Soares, sabe? São só duas lá, né? São só duas. Chega nem ser tão como um empreendimento. E aí vindo para o Shopping Outlet, né? Marcas vendendo diretamente ao consumidor com desconto, formato de vila, corredor ao céu aberto, que também você precisa ter um baixo custo, né? Localizado em rodovias ou periferias metropolitanas e atrai o público regional por causa do preço. E aqui em Fortaleza, um exemplo que a gente teria seria o Outlet Premium, que não é em Fortaleza, Calcaia, mas é o que a gente teria hoje, na minha opinião. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de produto. Esse tipo aí é um tipo realmente tipicamente americano, né? E eu acho que é um empreendimento de sucesso esse aí. A gente vê réplicas ele em São Paulo, né? Você tem vários em São Paulo dessa forma. E eu acho esse empreendimento muito interessante. Realmente é um empreendimento barato. Você vê que a arquitetura dele é uma arquitetura barata. Você praticamente é uma caixa de alvenaria e coberta com costura metálica. E a proposta realmente é criar essa ambiência de muito verde, como se fosse uma grande praça, né? Em que as lojas ali, você tem a facilidade de enxergar as lojas. Eu acho que a planta dele é muito interessante, a implantação desse mall. E eu só acho assim que você tem que criar rotas. Eu acho que eu não sei como é que é a dinâmica desse shopping aí, desse outlet, em relação até turismo. Eu não conheço assim se existe rotas de hotéis, porque eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aí é ponto turístico, né? Você vai ali para Orlando, você vai para Miami, todo mundo procura os outlets. Eu não sei como é a dinâmica dele, como é que é o público. Mas assim, eu mesmo já fui aí, acho bem interessante, vamos dizer, a marcação até dos preços são bem diferenciados, mas eu acho uma arquitetura bem interessante, sabe? Até para você ter como ir para ficar tipo 4 horas, 3 horas comprando, né? Eu acho que é bem interessante como um passeio, né? E aí vamos agora para o Centro Comercial Vertical, que desenvolvimento em altura, varejo, serviço, alimentação em pilhados, implantação em lotes urbanos de alta densidade, circulação vertical intensa, escada, elevador, escada rolante, comum em cidades asiáticas e tendência crescente no Brasil, né? Aqui ainda em Fortaleza eu não vejo ele ainda tão bem aceito pelo público cearense, né? Os que inclusive eu conheço, eles acabaram mudando. Esse, por exemplo, o próprio Shopping Avenida, ele deixou até de ser um pouco de shopping, virou. Então, hoje você tem muito mais lojas de serviços, né? E profissionais liberais funcionando do que ter o próprio shopping, exatamente porque são muitos pavimentos, muitas escadas. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu fico muito preocupado, às vezes, o shopping vertical, porque a gente tem aqui vamos dizer, alguns exemplos em Fortaleza que não são bem sucedidos, né? Eu sempre escutei que cearense não gosta de subir escada. Nos shoppings como o Rio Mar, como o Iguatemi, eu acho que você consegue oxigenar com praça de alimentação e tal. Esses aqui, eu acho que não foi nem só a verticalização. Eu acho que esses projetos, no momento em que eu ponho numa área em que é muito complicado o trânsito, complicado, os subsolos não foram muito felizes na questão de estacionamento, são subsolos enclausurados e sem nenhuma ventilação. Assim, a gente tem que levar, eu digo, não é só isso, é um somatório de coisa de entrada, saída, né? Essa complicação, como eu falo, o cearense gosta dos malls pela facilidade que ele tem de chegar, de sair, né? de demorar pouco, porque qual é o grande problema? É você entrar num negócio desse aí e às vezes quer sair e tá uma fila imensa na cancela,
Ali pela Aldeota, a gente tem aqui o Del Passeio, e que é difícil, às vezes, os horários de pico, você sair do shopping. Sim. Isso assim, por mais que você diga, não, mas não é problema. É problema. Eu acho que é problema para pessoa que tem dificuldade na direção, para o idoso. Sim. É mais complicado. Então eu acho que esses shoppings até hoje sofrem muito com isso. Com a facilidade também dos grandes equipamentos, como Iguatemi, Rio Mar, eu acho que todos foram para o lado de lá. Até porque a venda é muito mais significativa, né? O fluxo é maior. Essa região aí, durante o fim de semana, ela morre um pouco. As pessoas buscam os equipamentos maiores. Então eu acredito que esses centros comerciais verticais, a tendência deles é de não se repetir. Você tem o caso do Del Passeio, que ainda consegue, porque eu acho que ele tomou algumas atitudes que eles aí não tiveram sorte, né? Principalmente o Avenida, porque foi um shopping vendido. E isso foi um problema, porque, como é que eu estou falando? É um somatório de fatores, né? Porque ao ser vendido, o mix não era levado em conta. Então você tinha os andares só de óticas, andares só de acessórios. Era um problema esse negócio aí no Avenida. E o que levou a isso aí? Agora, a gente tem feito muito, estamos agora até no segundo, um shopping de confecção, juntamente com um hotel. A gente já vai até no segundo, um a gente está dando consultoria e um agora a gente está aprovando. É um shopping de confecção, juntamente com um hotel. E eu acho assim, esse tipo aí, quando você põe um equipamento como um hotel, é bem interessante, né? Porque traz toda uma dinâmica aí, né? Diferenciada. E aí não é só também de confecção, ele também tem algumas âncoras, como por exemplo restaurantes, que também traz um pouco esse dinamismo e esse retorno para o investidor. Entendi. E aí, para a gente finalizar, se não me engano, esse é o último tipo. É um mixed usage, que eu gostei, eu também participei desse projeto aí, exatamente na transformação, como você falou. Aí era um shopping vendido e a gente conseguiu transformar ele no shopping locado. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso, já que você tocou nesse tema. O Mixed Use, inclusive, esse, até onde eu sei, ele foi o primeiro projeto do Brasil, o conceito. Ele não foi o primeiro a ser inaugurado porque teve problemas com a construtora e acabou sendo o Cidade Jardim, em São Paulo. Mas desse conceito que combina o varejo com escritórios, com residências, hotelaria, em alguns casos, eventos, tudo no mesmo empreendimento, né? Geração de fluxo ao longo de todo o dia. Âncoras não convencionais, cowork, academia, espaço cultural e pode ter também sem um componente residencial obrigatório, né? Então poderia tirar a residência e também ele seria considerado um mix de uso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de empreendimento. Esse tipo de empreendimento eu fico preocupado com um pouco a área comercial. Porque como ele é de escritórios, o fim de semana dele, ele é um pouco sofrido. Sim. A área comercial, apesar da administração ter conseguido transformar em cotas, eu acho que foi tipo cotas, né? Então eles conseguem criar um mix diferenciado e hoje ele está bem ocupado. Mas assim, há um pouco um sofrimento para quem vai operar. Quando você tem o residencial juntamente com o comércio, você não tem essa restrição de horário. Já o comercial, eu digo isso porque eu já escutei dos próprios administradores que durante o fim de semana é complicado você, por exemplo, abrir um self-service no fim de semana no domingo, porque não tem ninguém. Sim. Né? Então, é mais complicado. Apesar de eu achar que, assim, se você é operador e a conta fecha nos 6 dias, eu acho que
tá ok, porque ele é muito bem localizado, né? Acho que foi uma excelente estratégia de resolver aí a questão da, da transformação em cota. E eu acho que hoje ele funciona muito pleno. Eu acho que, se eu não me engano, só tem um restaurante hoje que não está ocupado, né? O resto eu acho que está tudo bem ocupado e há um trânsito muito grande. Eu acho assim, esse mixed use, dependendo de onde ele esteja, eu acho que é uma boa. É melhor do que, por exemplo, aqueles andares todos ali do Avenida, né? Comerciais, né? Eu acho que esse aqui ele conseguiu um sucesso. E você acha que ainda cabe esse tipo de produto em Fortaleza? Não, por enquanto não. Eu colocaria isso aí um pouco mais na frente, na minha visão. E você comentou ali um pouco atrás, eu não estava nem no tema aqui, mas eu acho que era importante também, já que a gente está desmistificando aqui os tipos de shopping, que a gente pudesse falar um pouco sobre shopping vendido e shopping locado, né? E, inclusive, em Fortaleza nós não temos nenhum case de que funcionou o shopping vendido, né? O Pátio Dom Luiz, ele sobreviveu porque, inclusive, eu fui uma pessoa que fiquei à frente, que coordenei esse processo, que foi de transformar ele no shopping vendido de locado, né? Então, e o grande problema é exatamente o que você falou. Eu lembro do Pátio Dom Luiz, que tinha, para quem não entende ainda o que é shopping vendido ou locado, o shopping locado é quando você tem um dono só, que você consegue formar o mix e gerenciar a locação de todas as lojas. Quando é vendido, cada proprietário é dono de uma loja especificamente. E eu lembro aí do pátio, e foi ainda bem que a gente conseguiu mudar, que um shopping que tem um ABL pequeno ia ter 5 óticas, porque tinha 5 pessoas que tinham lojas de ótica que tinham comprado. Tinha um caso hilário que tinha uma pessoa que tinha uma loja de funerária. Ele queria ter um sonho de ter uma funerária no shopping center. Então, e aí a transformação dele para um shopping locado, que nós fizemos lá um condomínio para o indivíduo, onde a gente criou uma empresa e todo mundo virou sócio, a gente conseguiu acabar com essa situação de não ter um mix bem gerenciado e conseguir formar boas opções. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Dessa divisão entre esses esses dois tipos de produto. A gente participou na época muito numa avenida de fazer lojas, e acontecia exatamente o que você está dizendo. Você encontrar um corredor com 10 óticas, que era um absurdo. Isso aí afasta também o público, porque você vai, você às vezes conhece o shopping, não, eu não vou ali não, que só tem ótica e farmácia e loja de eletrodoméstico, só tem isso. Então, assim, o shopping, quando é vendido, para mim é a maior desgraça da face da terra, porque não há administração no mundo que consiga levantar. Nós participamos, eu acho que no começo dos anos 2000, até com um cara que eu prezo muito, que é o Oscar, e o Oscar era o superintendente do Aldeota. E a gente conseguiu transformar o Aldeota colocando âncoras como Americanas, como a Centauro. A gente conseguiu levar cinema, que deu uma outra vida para o shopping, transformou exatamente as áreas, as lojas, em cotas. E a gente conseguiu mudar um pouco o desenho do shopping e deu uma sobrevida. Eu não sei como é que está hoje, eu só soube que o cinema já não está mais lá, mas é aquilo também que eu estou te falando. Lá é um empreendimento comercial. Talvez E bastante vertical, né? E bastante vertical. Eu não sei se a torre realmente tem sinergia com o shopping. Sim. E como ali as pessoas onde ele está, na Praça Portugal, talvez sejam muito mais frequentadores dos grandes shoppings, eu acho que vai para o Iguatemi, vai para o Rio Mar, em detrimento de ir para fazer compra ali no Aldeota. Na minha visão, o Aldeota, eu não sei, faz tempo que eu não ando numa avenida,
Mas eu acho que o Aldeota, eu sempre pensei nele, principalmente o térreo, como uma área de alimentação, em que ele pudesse olhar para a Praça Portugal. O público de fora, né? Acho que enquanto o Aldeota não fizer isso, ele se comunicar, porque ele é um shopping de 2 portas quase ali para a Praça Portugal. Eu acho que uma pela Desembargador Moreira, outra pela Dom Luiz. Ele não tem nada aberto ali. Acho que ali, se a gente fizesse varandas, né, com restaurantes abrindo para lá. Criar os boulevards. Né? Criar uns boulevards, eu acho que daria um outro enfoque, sabe? Você podia até ter lojas em cima, porque no momento que eu trouxer restaurantes para lá, eu acho que a gente consegue mudar. Mas a minha ideia sempre foi essa daí, sabe? De criar espaço de entretenimento. É um shopping de entretenimento. Sim. Para poder salvar aquilo ali, porque você também está na melhor esquina, né? De Fortaleza, que é a Praça Portugal. Né? Então eu acho que é basicamente isso. Eu acho que esse tipo de shopping, eu acho que especialmente o Parque Dom Luiz deu muito certo. Deu muito certo essa história de vocês terem transformado isso em cotas, né? E o que dificulta fazer isso no Aldeota é exatamente não ter uma administração central, né? Por ser um condomínio com vários donos, você vai ter que, se um não concordar, por exemplo, não dá para fazer esse vou levar. Então, é uma situação que é realmente muito complicada. E aí, Ricardo, até que você já começou a falar um pouco, eu trouxe 2 casos só para a gente poder fazer um estudo. O Harmony até você já falou um pouco no início, né? E o que eu queria era o conceito do Harmony. Ele é um open mall, street mall, né? Ele é um misto aí dos dois. É um shopping de conveniência, um corredor de céu aberto, todas as lojas têm acesso direto lá no estacionamento. O mix de conveniência, alimentação, serviços essenciais, a praticidade, a ambientação externa. E uma coisa que é interessante, você participou inclusive junto comigo com toda essa mudança, é que a vida do shopping e a transformação dele muitas vezes acontece até na parte ainda da comercialização, quando ele ainda está na planta, né? Tipo, o São Luís sempre já foi definido que ele seria aí, mas a academia ela seria no lugar onde é a SV elétrica, e depois a gente, com a demanda da Green Life, a gente jogou ele para lá. E aí até falar um pouco sobre aquilo que estava dizendo, quando você desenha um projeto, né? Porque às vezes a pessoa que não tem conhecimento poderia ter feito um retângulo único. E você tem aqui um espaço que tem tipo um bolsão com estacionamento, e você tem outro tipo de loja, um formato que depois alarga mais. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o pátio e sobre até essa conceituação, essa divisão, esse formato, né? Pois é, da implantação, quando a gente pensa em criar um certo movimento, né? Da gente criar essa ambiência. E aqui, até, eu acho que também, já pensando até num espaço de ampliação. Porque dessa forma aí, a gente tem como fazer ampliação. Sim. Então, acho que uma característica também que esses malls nos têm pedido muito, essa questão do entretenimento. A gente recentemente fez um projeto ali no Caminho do Castelão, em que a maior demanda agora de pedido é o entretenimento, ou seja, espaço para não só para gastronomia, mas também em que eu tivesse algo relacionado a um espaço kids grande, tipo um grande parque. E eu acho assim, aqui a gente foi procurado já pelos proprietários aqui para pensar numa ampliação, e você está sabendo disso. A ideia aqui é da gente tentar fomentar mais ainda essa área de entretenimento, trazer para aí, porque eu acho que a gente vai complementar o que o shopping, vamos dizer, o sucesso desse shopping, não só comercial, mas também agregando aí a ele toda uma estrutura de gastronomia e entretenimento, que aí eu acho que ele talvez até vá mudar um pouco de categoria, né? Sim. Ele vai sair um pouco aí da questão do strip mall, indo também com características de shopping, porque a ideia aqui é da gente tentar talvez até verticalizar ele um pouco num pavimento superior
em que a gente tivesse algo tipo uma praça de alimentação, alguma loja Um âncora, restaurante assim, com rooftop. ou um restaurante. Então, assim, a ideia é muito voltada nisso aí. E acho que, assim, esses malls todos, realmente eles são áreas que o bairro pede essa área de convivência, né? A gente, às vezes, aqui em Fortaleza, a região metropolitana é tão carente dessas áreas que eu acho que é importante a gente agora, nesses equipamentos, pensar também em tudo isso, sabe? E aí o último para a gente fazer o estudo de caso, eu trouxe o LM Office Mall Caucaia, né? Que é um projeto de sua autoria desde o início, né? Esse você está desde o início do projeto. É um centro comercial vertical, podemos considerar um pouco de uso misto, pegando essa parte do varejo, alimentação, serviços, eventos em um único volume. Ele não é um mix de uso de 100%, porque ele não tem um residencial, mas ele pode ser considerado um mix de uso de comercial. E aí essa conceituação dele, né? E aí eu queria saber de você, tipo, você pegou o terreno, porque isso aí você pegou desde o terreno. Como é que chegou até esse projeto, assim? Esse aí, para a pessoa que a gente fez, ele é um cara que ama Caucaia. Então, ele queria quase que presentear a Caucaia com um equipamento diferenciado. Até o alongamento um pouco do programa em áreas comerciais foi um pedido dele. Mas que eu acho, assim, na conceituação do projeto, desde o começo era um térreo comercial, umas áreas comerciais e possivelmente uma cobertura onde ele tivesse ou um restaurante ou uma academia. E a coisa, até depois que você entrou aí, tomou um novo fôlego aí da coisa. A gente já está implantando o supermercado, né? E é como a coisa é dinâmica, né? Como a gente trabalhou um pé direito interessante no térreo, a gente conseguiu trabalhar um mezanino em que se conseguiu colocar agora um restaurante, que eu acho que é bastante interessante. Então, a gente tem um supermercado e pequenas lojas embaixo, um restaurante no mezanino, que eu acho que vai ser um sucesso. A área comercial, né, que já está, inclusive, muitas aí alugadas. E em cima, uma surpresa aí, que a gente tá imaginando. Primeiramente, a gente imaginou uma academia, mas a ideia aí é de tentar fazer um grande centro de eventos para Caucaia, que seria uma coisa bem interessante. Caucaia é muito carente, inclusive dito até por ele, porque conversou com pessoas aí da administração municipal. Caucaia é carente de áreas assim, para eventos e tudo. E assim, esse projeto ele teve vamos dizer, um conceito que eu diria que o proprietário também participou muito, porque existia também a vontade dele de querer fazer um projeto diferente. Porque talvez até se a gente fosse só fazer conta, a gente tinha feito um térreo sem muita expressividade, mas aqui acabou sendo um projeto relevante, porque ele tem também um subsolo. É outra coisa também interessante, porque o terreno não é muito grande, mas ficou com um número de vagas bem interessante. Você tem áreas vagas no térreo, e que isso é muito bom, porque as pessoas vão ter, que buscam esse acesso mais rápido, vão ter essa facilidade de entrar e sair do empreendimento. E aqueles que querem um pouco mais de conforto, vão ter um subsolo em que consegue parar, fazer compra ou ter uma permanência maior na área comercial, né? Mas é isso, eu acho que é um projeto que eu espero realmente um sucesso muito grande lá para Caucaia. É engraçado que aquilo que a gente estava até conversando um pouco antes da gente começar a gravar, de que às vezes as pessoas ficam fazendo os projetos e meio que um fica querendo copiar o outro e acaba aquela situação do canibalismo. E aí a gente pegando dois produtos da Caucaia, que relativamente são próximos um do outro,
mas que não concorrem, são produtos totalmente diferentes, que um atende a um determinado público, o outro vai atender a outro. Esse especificamente, como você falou, o proprietário é um cidadão da Caucaia, que ama Caucaia, que também já me disse isso, que ele quis dar um presente para a cidade, fez coisas diferentes. E o engraçado é da briga, não, do que a gente faz aqui, a briga que eu falo é com você, a gente arranja mais espaço, faz isso, aquilo que a gente precisou crescer, né? A questão do shopping. Antes dele inaugurar, ele já foi tendo várias evoluções, né? A gente precisou crescer para fazer o supermercado, mudamos lá toda a parte onde não estava previsto ter um restaurante, a gente conseguiu um restaurante aí que vai mudar, né? O Fazendinha, que vai fazer aí uma transformação nessa região, que vai ser um presente para a cidade, que não tem nada lá. E essa mudança agora do último pavimento, que era uma academia, e a gente viu que a área já estava um pouco saturada de academias e vimos essa situação de que Caucaia não tem um centro de eventos, né? De ter espaço para fazer grandes convenções, a gente vai transformar esse espaço lá. Então, o produto nem inaugurou e ele já teve diversas mudanças da sua um pouco da concepção durante a obra. Mas essa sua visão também é muito importante. É o que eu te falo. A gente tem um poder, não só a arquitetura, mas também quem está à frente do empreendimento, de mudar, né, o destino aí do empreendimento. Eu acho assim, teu papel é muito importante também, muito importante. Porque com a sua visão, né, de tentar algo até diferenciado, de não cair naquele canibalismo, é muito importante isso. A visão de quem está na ponta ali, que está vivenciando todas as necessidades do município, né, o mercado em si, tá com essa observação, esse olhar mais, eu diria, mais apurado, né? Então, eu tenho muito a agradecer quando a gente tem parceiros como você, que tem todo esse cuidado, esse esmero de tentar somar, né? E assim, eu acho que a arquitetura ela tem que estar a serviço disso aí também. Logicamente, a gente tem os nossos limites, tanto legal quanto técnico, mas quando é possível, a gente tem que se curvar e admitir, porque eu acho que é importante, é saudável para todos, né? Eu acho que aqui a gente conseguiu realmente transformar aí num empreendimento de sucesso, eu não tenho dúvida. Você ajudou muito, assim, o que você estava falando, do trabalho juntos, né, de pegar, a gente juntar força e mudar e ver o que é que dá para fazer, e com certeza o LM Mall aí vai ser um sucesso igual o Harmony, e o grande desafio é exatamente esse, é fazer empreendimentos que mesmo sendo próximos, que não tenha um canibalismo com o outro, que cada um atenda um nicho específico. E aí eu acho que hoje foi bem esclarecedor aqui esse nosso bate-papo, as pessoas poderem entender o que é, né, o conceito, as tipologias, e saber aí onde se aplicar a cada uma dessas coisas. Então, quem está nos assistindo, tá aqui eu e o Ricardo, a gente trabalha junto bastante, né? E que venham vários outros projetos aí para a gente estar discutindo aqui, estar falando mais uma vez. Obrigado, viu, Ricardo? Eu que agradeço aqui mais uma vez a participação, viu? Valeu, amigo.